Boa noite, irei falar sobre máquinas térmicas. Vicente Mille Gabriele de Carvalho Santos. O que são máquinas térmicas? São todos os dispositivos que operam em ciclos dinâmicos e que podem transformar parcialmente o calor em trabalho. Toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter volume, modificação e, consequentemente, movimentar algum mecanismo como válvulas ou pistões. Um exemplo é o motor de combustão interna, encontrado em automóveis atuais. Absorve o calor que é produzido a partir da queima de uma mistura de combustível e ar, que é periodicamente injetada no interior de seus cilindros, e parte da energia que é liberada durante a explosão, que é convertida em trabalho por meio do movimento do pistão. As máquinas térmicas na Revolução Industrial desempenharam um papel de grande importância para o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Depois de aperfeiçoadas por James Watt, as máquinas térmicas movidas a vapor permitiram que a Revolução Industrial acontecesse, mudando o mundo de uma forma radical. Elas permitiram aumentar a produção de uma escala nunca vista antes. Isso permitiu que mais mercadorias fossem reproduzidas a um custo menor. Exemplos de máquinas térmicas é o motor de combustão interna, como eu falei anteriormente, máquinas a vapor, são aqueles trens a vapor, na época da Revolução Industrial, usinas termoelétricas. Como funcionam as máquinas térmicas? Todas operam de acordo com um ciclo termodinâmico que se repete. Esses ciclos apresentam diferentes estados de volume, pressão e temperatura. Esses ciclos termodinâmicos são projetados em busca de maior eficiência energética. É possível calcular o trabalho graficamente. O sentido das setas horário e anti-horário indica se o ciclo em questão é o ciclo de uma máquina térmica ou de um refrigerador. O ciclo no sentido horário é uma máquina térmica, que absorve calor e produz trabalho. Já o ciclo no sentido anti-horário é um refrigerador, onde precisa receber trabalho mecânico e liberar calor. Toda máquina térmica apresenta uma configuração similar, onde a fonte de calor, que é a fonte quente da qual extrai a energia que necessita para funcionar, e um solvidouro, que é a fonte fria, para onde uma parte do calor absorvida é dissipada. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, as máquinas térmicas precisam receber certa quantidade de calor para funcionar, mas somente uma pequena fração dessa quantidade de calor pode ser convertida em trabalho útil. Segundo a segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica pode apresentar um rendimento de 100%. Então, elas não podem apresentar um rendimento de 100%, elas nunca conseguem chegar a 100%. O rendimento de qualquer máquina térmica pode ser calculado como razão do trabalho mecânico que ela produz pela quantidade de calor que ela absorve de alguma fonte quente. Por exemplo, na fórmula N, que é o rendimento, T, trabalho mecânico, em joules ou calorias, e QQ, que é o calor proveniente de fonte quente, também em joules ou calorias. Já o trabalho mecânico é determinado pela diferença entre as quantidades de calor quente ou frio, onde a fórmula é N rendimento, QQ calor proveniente da fonte, QF calor cedida pela fonte fria. O Teorema de Carnot, enunciado no ano de 1824, estabeleceu que mesmo a máquina térmica ideal apresenta um limite de rendimento máximo, dependendo da razão entre a temperatura de sua fonte quente e fria, dadas em Kelvin. Como mostra na fórmula, a máquina térmica ideal tem o seu rendimento determinado exclusivamente pelas temperaturas de suas fontes fria e quente. E para que seu rendimento fosse 100%, seria necessário que TF fosse nula, 0 kelvin. Mas segundo a lei da termodinâmica, a terceira lei da termodinâmica, essa temperatura é inatingível. O ciclo de Carnot ocorre em 4 etapas, formado por 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isobáricas. Transformação adiabática, não há troca de calor. Transformação isotérmica, não há variação de temperatura e a energia interna permanece constante, que no caso é a isobárica. Como vemos na imagem, a primeiro significa expansão isotérmica, onde a substância de trabalho expande mantendo sua temperatura constante, realiza trabalho e recebe calor de fonte quente. No 2, a expansão adiabática. A substância de trabalho expande um pouco e realiza trabalho sem receber calor. No terceiro, é a contração isotérmica. O volume do gás diminui, sua pressão aumenta e sua temperatura permanece constante. Além disso, o gás perde calor para a fonte fria, realiza o trabalho sobre o gás. E no quarto, a contração adiabática, o gás tem um rápido aumento de pressão e pouca diminuição de volume, mas não troca calor durante o processo. Os refrigeradores ou máquinas frigoríficas são máquinas térmicas invertidas. No caso, elas são a inversão das máquinas térmicas. Nesse dispositivo, é necessário que se realize um trabalho sobre o gás no interior do motor para que ele se expanda ao absorver calor das vizinhanças. Por exemplo, a geladeira. Ela é um refrigerador. O compressor é movido por um motor elétrico, por isso ele liga na geladeira na tomada. Ele tem a função de aumentar a pressão e a temperatura do gás refrigerante, fazendo circular pelas tubulações internas do aparelho. Quando o gás passa pelo condensador, perde calor para o meio externo, tornando-o líquido. Ao sair do condensador, um entretenimento de tubulação provoca uma diminuição da pressão. Assim, o elemento refrigerante, agora líquido e sob baixa pressão, chega à serpentina do evaporador, se evaporiza e assim retira calor da região interna da geladeira.